paz do Senhor Jesus, sou missionário Geraldo Trindade, e Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com todos vocês. Abra vossas Bíblias, Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo escreveu aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso que a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas, será que realmente não há nenhuma condição da parte humana para o ser humano realmente ser salvo? Porque quando se fala que é de graça, dá a entender que o ser humano não tem nada que fazer para ser salvo. Será que realmente essa é a ideia bíblica quando se diz que a salvação é pela graça? Quero compartilhar com vocês um estudo bíblico muito profundo a respeito desse assunto da salvação. Condições da salvação. Qual é o significado da expressão condições da salvação? Significa tudo o que Deus exige do homem a quem ele aceita como justo por causa da justiça de Cristo e a quem concede as bênçãos do Evangelho da Graça. Condições da salvação, essa expressão significa tudo o que Deus exige do ser humano, a quem ele recebe como justo por causa da justiça de Cristo e a quem Deus concede as bênçãos do Evangelho da Graça. Embora a Bíblia mostre que a salvação é pela graça, a Bíblia revela também que existem condições para o ser humano tomar posse dessa dádiva. Por exemplo, se você vai doar alguma coisa para alguém, esse alguém está ganhando esse presente, mas pelo menos vai ter que estender a mão para aceitar esse presente. Portanto, as condições que o ser humano tem que cumprir para tomar posse da salvação não pode ser considerada como obras para conquistar a salvação. Porque Efésios 2, verso 9 diz que a salvação não vem das obras. Portanto, os passos que o ser humano tem que dar para tomar posse da salvação não podem ser considerados obras para conquistar a salvação pelas obras. A Bíblia diz que a fé demonstrada pelo arrependimento e pela conversão são condições da salvação. Fé demonstrada pelo arrependimento
são condições da salvação. O batismo nas águas é mencionado como símbolo exterior da fé e do compromisso do convertido, além de representar a purificação da sua alma pelo poder purificador do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Marcos, você pode ler Marcos 16, verso 16, Atos 22, verso 16, Atos 16, verso 31, Atos 2, verso 38 e Atos 3, verso 19. Portanto, abandonar o pecado e buscar a Deus são as condições e os preparativos para a salvação. Porque se não houvesse nenhuma condição para o ser humano cumprir para ser salvo, então todo mundo seria salvo. Não faria sentido nem bater muito na tecla da conversão, da pessoa aceitar o Evangelho, porque se Jesus pagou o preço e não há nenhuma condição, porque a salvação é de graça, então não há nenhuma condição que o ser humano tem de cumprir para ser salvo, então todo mundo seria salvo. Então não faz sentido, porque abandonar o pecado e buscar a Deus são as condições e os preparativos para a salvação, que apesar de ser instantânea, a salvação é instantânea, mas apesar disso, será consumada no dia do arrebatamento. Um dos escritores do Novo Testamento disse que agora a salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, a qual nesse texto é o conjunto de doutrinas cristãs. Fé, nesse texto, representa o conjunto de doutrinas, de ensinamentos cristãos. Então, um dos escritores do Novo Testamento disse que agora a salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos o Evangelho, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há mérito nem no arrependimento, nem na fé, pois tudo quanto é necessário para a salvação já foi providenciado a favor do penitente. Ou seja, quando a pessoa se arrepende e tem fé, ela não está fazendo uma obra para merecer a salvação, porque a salvação não é pelos méritos pessoais. Porque tudo o que precisa para a salvação, Jesus já comprou, ele já providenciou. Pelo arrependimento, o penitente remove os obstáculos à recepção do dom da vida. Pela fé, ele aceita o dom. Penitente, pessoas que se arrependeram, estão arrependidas por ter pecado contra Deus, e elas abandonam o erro. O impenitente é aquele que persevera no erro, não toma nenhuma atitude para mudar o seu comportamento, é uma pessoa impenitente. Mas, embora sejam obrigatórios o arrependimento e a conversão, como prova de fé, é implícita a influência ajudadora do Espírito Santo, conforme se vê na expressão deu Deus o arrependimento para a vida. Atos 11, verso 18. A blasfêmia contra o Espírito Santo afasta o único
que pode remover do coração, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo afasta o único que pode comover o coração e levá-lo à contrição. Por isso, para tal pecado não há perdão. Aliás, quem blasfema contra o Espírito Santo nunca vai se preocupar com a obra do Espírito Santo. Portanto, se tu tens medo de, mesmo sem querer, ter blasfemado contra o Espírito Santo, isto é prova de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. A fé é o meio pelo qual recebemos a salvação. Uma das condições para o pecador tomar posse do dom de Deus, que é a salvação, é fé, acreditar na pregação do Evangelho. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Portanto, há sim condições que o ser humano tem que cumprir para tomar posse da salvação. Só o penitente sente a necessidade do Salvador e deseja a salvação de sua alma. A pessoa que está arrependida, ela sente o seu pecado e ela sente a necessidade de um Salvador para salvar a sua alma, né? Pode haver arrependimento verdadeiro sem fé? Ninguém poderá se arrepender no sentido bíblico sem fé na palavra de Deus, sem acreditar em suas ameaças do juízo e em suas promessas de salvação. Então aqui é uma pergunta: será que pode haver arrependimento sem fé? Não. Ninguém poderá se arrepender no sentido bíblico sem fé na palavra de Deus. Desculpa. Sem acreditar nas ameaças que está contida na Bíblia, né, do juízo e em suas promessas de salvação, a pessoa não vai se arrepender. São a fé e o arrependimento apenas medidas preparatórias à salvação? Ambos acompanham o crente durante sua vida cristã. O arrependimento se torna em zelo pela purificação da alma e a fé opera pelo amor e continua a receber as bênçãos de Deus. Então veja bem, a fé e o arrependimento não são apenas medidas preparatórias para a salvação, mas também acompanham o crente durante a sua vida cristã. O arrependimento, quando a pessoa se arrepende de verdade, ele se torna em zelo pela purificação da alma. Porque a pessoa, ela vai provar que arrependeu convertendo. Ela vai mudar o seu comportamento. E a fé opera pelo amor e a pessoa continua recebendo as coisas de Deus pela fé. Fé no sentido bíblico significa crer e confiar. É o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Essa é a fé no sentido bíblico. Não é apenas aquela fé intelectual. É o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Quanto ao intelecto, consiste na crença de certas verdades reveladas concernentes a Deus e a Jesus Cristo. Quanto à vontade,
consiste na aceitação dessas verdades como princípios e diretrizes de vida. Isso aqui muda o mundo, muda a sociedade em qualquer âmbito. A fé no sentido bíblico, ela, veja bem, quanto ao intelecto, consiste na crença de certas verdades reveladas concernentes a Deus e a Jesus Cristo. A pessoa, a fé intelectual, ela acredita naquelas verdades ensinadas acerca de Deus. E quanto à vontade, consiste na aceitação dessas verdades como princípios e diretrizes de vida. A pessoa não apenas concorda com o intelecto, mas ela aceita essas verdades como princípios e diretrizes de vida. A vida da pessoa é governada por essas verdades que ela crê, essas verdades que foram ensinadas em relação a Jesus Cristo. O Evangelho, a pessoa recebe essas verdades e aceita como princípios de vida, como diretrizes de vida. Isso resolve os problemas que têm afetado a humanidade, porque as verdades reveladas na Bíblia concernente a Deus, quando a pessoa aceita essas verdades como princípios de vida, diretrizes de vida, ela vai viver uma vida em amor a Deus e ao próximo. Ela vai viver uma vida que revela a existência de um Deus que ama, de um Deus que respeita o ser humano, de um Deus que se preocupa com o bem-estar do ser humano. E isso vai sanar todos os problemas da humanidade, porque os problemas que existem na humanidade, no fundo, é a falta de se submeter a Deus. A prova disso está que tudo começou com a decisão do primeiro casal. Portanto, a verdadeira fé, ela é uma das condições da salvação, e ela não é apenas intelectual. É intelectual e consiste em crer nas verdades reveladas concernente a Deus, aceitar o intelecto como verdade. E quanto à vontade, consiste em aceitar essas verdades. Jesus falou disso em Lucas 6,46, quando ele fez uma pergunta. Ele perguntou assim: por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Então, aceitar Jesus como Senhor é ter essa fé. Fé que traduz em princípios e diretrizes de vida. A pessoa deixa de fazer, ou ela faz, porque realmente ela crê com a fé verdadeira. Essa é a fé no sentido bíblico. A fé intelectual não é o suficiente para tomar posse da salvação. Muitas pessoas dizem assim, eu sou salvo porque eu acreditei na pregação do Evangelho, eu levantei a mão, eu aceitei a Jesus, eu me batizei nas águas, então eu estou salvo, eu tenho fé e é pela graça. E ela esquece dessas verdades, ou quem sabe nunca aprendeu assim. Quem sabe nunca aprendeu que a fé intelectual apenas
não faz a pessoa ser salva. A fé intelectual, ela tem que ser acompanhada também, não apenas, veja bem, fé no sentido bíblico significa crer e confiar. É o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Assim como ela crê no intelecto, ela tem que ter o assentimento da vontade, ou seja, ela tem que negar-se a si mesmo e ela tem que se submeter às verdades que ela aprendeu, ou deve procurar aprender as verdades, porque Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras. Portanto, a pessoa que tem a fé intelectual, ela tem que procurar conhecer as verdades, aprofundar nas verdades da palavra de Deus, e deve também se submeter a essas verdades, aceitando elas como princípios e diretrizes que regem a sua vida. Está falando de conversão. Está falando de converter no sentido de deixar de fazer e no sentido também de fazer. Porque o mesmo Deus que proíbe não fazer essas coisas, Ele ordena fazer outras coisas. Então, a fé intelectual, se você é um crente intelectual, ou seja, que tem apenas a fé intelectual, e você pensa que já está salvo, você está enganado, porque você só será salvo se você tiver também o consentimento da vontade, porque isso vai revelar a sua verdadeira fé, porque a fé sem obra é morta, né? A fé sem obra é aquela fé que a pessoa diz que crê, mas essa fé não faz efeito nenhum no seu comportamento. É possível dar seu consentimento intelectual ao Evangelho sem se entregar a Cristo, no sentido de se submeter à sua palavra. Isso é o que mais existe. A pessoa dá o seu consentimento. Não, realmente, Jesus é Filho de Deus, Ele é o único Senhor, é Ele que reina, é Ele que é o Rei, eu sou filho do Rei. Porém, ela não se entregou no sentido de se submeter à palavra de Cristo. Ela apenas diz que acredita. Como diz o outro, né? Quando alguém vê certos crentes tendo certas atitudes, aí alguém que gosta de defamar fala assim, alguém que gosta de difamar, logo já fala, disse que é crente. É isso aí, disse que é crente. A pessoa diz que é crente, mas ela não tem compromisso em se submeter às ordens da sua fé, né? Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor e não obedecem a minha palavra? Como eu já citei, né? Lucas 6,46. A fé vem do coração. A fé que vem do coração é salvífica, pois leva a pessoa a renunciar seu estilo de vida pecaminoso. Quando eu digo que a fé verdadeira soluciona todos os problemas da humanidade, está explicado aqui, A fé que vem do coração, ela é salvífica, ela faz a pessoa tomar posse da graça de Deus, da salvação. Por quê? Porque essa fé leva a pessoa a renunciar seu estilo de vida, seu estilo pecaminoso. Ela procura rever seus conceitos e procura corrigir a sua vida com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Tiago 2,19. Vamos ler Tiago 2,19. Se essa palavra reinar
nas autoridades do nosso país, vai haver uma revolução muito grande na sociedade, porque as injustiças, os roubos, as segundas intenções que prejudicam a sociedade vão ser extintas, porque as pessoas vão se submeterem aos ensinamentos do Senhor Jesus. Vamos ler Tiago 2, verso 19, que diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Está vendo? Fé intelectual, até o diabo crê, mas ele não obedece. A pessoa que diz que crê, mas ela não procura obedecer a Deus, às ordens de Cristo, ela está se igualando ao diabo. Porque o diabo, ele conhece muito a Bíblia, mas ele não se submete a Deus. Ele só pode se submeter no caso de Deus emitir uma ordem através de seus vasos aqui na terra, ordena ele que saia, ele sai, mas ele não se submete a Deus por amor voluntariamente. Portanto, podemos ler também aqui Tito 2, verso 11. A fé que vem do coração é uma das condições para a pessoa tomar posse da salvação. Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas não tem ponto final, tem vírgula. A graça de Deus se manifestou. Jesus é a graça de Deus. E essa graça trouxe salvação a todas as pessoas. Porém, o texto continua. Essa graça é ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Está vendo aí? Jesus se entregou na cruz por nós, para nos remir de toda iniquidade, nos libertar, não só do pecado praticado, mas libertar da prática do pecado, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Portanto, como é que você vai purificar? Se você pega a criança, por exemplo, está brincando ali na lama, aí você pega ela, dá um banho, coloca uma roupinha limpa e logo após ela volta para a lama. Ela não ficou purificada. Jesus, ele veio não só para tirar aquela lama, para a pessoa continuar se lameando, não. Tirar a pessoa da lama do pecado, apagar os pecados do passado e purificar a pessoa da prática do pecado. Será que você que foi para a igreja, se batizou nas águas, ou quem sabe já se tornou até um obreiro, realmente você foi purificado dos seus antigos pecados e foi purificado também da prática do pecado? Ou você acredita que foi perdoado, que a salvação é pela graça e que não tem nada que fazer
essa fé é uma fé intelectual apenas. Ela não garante a salvação. Jesus, ele veio ele se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esse zelo pelas boas obras aqui está se referindo a Tito capítulo 3, verso 8, e versos 13 e 14, e se referindo também à primeira Epístola de João, capítulo 3, versos 17 e 18, que está falando da prática de boas obras, não para comprar salvação, mas como demonstração de amor ao próximo. Então Deus quer que o povo dele seja praticante de boas obras. Então, o texto diz que a graça de Deus se manifestou, nós estamos na graça, né? E o verso 12 diz que essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e os desejos pecaminosos, para que vivamos em santidade. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, esse texto de Tito 2, verso 11 e 12, nos mostra que viver na graça, ser salvo pela graça, não é apenas tomar posse da salvação e viver do jeito que eu quero viver. Significa tomar posse do perdão pelo sangue de Jesus e procurar viver uma vida se submetendo às ordens de Cristo, renunciar, né? Abandonar os desejos pecaminosos. Eu vou ler novamente, olha. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, quando a pessoa recebe realmente, com a fé que vem do coração, a fé salvífica, quando a pessoa recebe a graça de Deus com essa fé, ela renuncia à sua vida errada. Ela procura corrigir a sua vida com os ensinamentos do Senhor que ela aceitou. Isso muda totalmente a condição da família, a condição do ser humano em todas as áreas. Você pode ler aí na sua casa, se você estiver, Atos 8, verso 13 e 21, e Romanos 10, verso 9. Esses textos você pode ler também. Fé intelectual significa reconhecer como verdade os fatos do Evangelho. A pessoa que tem a fé apenas intelectual, ela reconhece como verdade os fatos do Evangelho, mas ela não dá o seu consentimento com a vontade, ou seja, ela não aceita essas verdades que ela disse que crê como diretrizes de vida, como princípios de vida. Ela não aceita essas verdades reger a sua vida. Ela não faz a aplicação pessoal dessas verdades. Em outras palavras, é isso. A pessoa reconhece, ela confessa que acredita naquelas verdades, mas ela não faz a aplicação pessoal das verdades, das lições tiradas dos fatos do Evangelho. Essa fé não salva, é fé intelectual apenas. Fé que vem do coração significa a pronta dedicação da própria vida às obrigações implícitas na fé.
Isso é tremendo, olha. Fé que vem do coração significa a pronta dedicação da própria vida às obrigações implícitas na fé. Na fé existem obrigações implícitas. Se você crê, você tem que aplicar na sua vida as obrigações implícitas naquela fé. Porque a fé sem obra é morta. A fé é dinâmica. Ela coloca a pessoa para se movimentar. Por exemplo, você que está desempregado, se você tem fé que Deus vai abrir a porta de emprego para você, você vai enviar currículo, você vai fazer um curso, você vai saber o que você quer da vida, você vai investir naquela área, e a hora que você nem pensar, Deus vai abrir a porta para você, porque Paulo falou assim: nós trabalhamos e lutamos porque esperamos. Né? Esperar em Deus não é de braços cruzados. Ele diz: trabalhamos e lutamos porque esperamos. Então, quem espera em Deus, espera fazendo alguma coisa. E quando você espera fazendo alguma coisa, você fica menos ansioso, menos ansiosa. Você nem vê o tempo passar. Fé no sentido de confiança implica também o elemento emocional. Por isso, a fé que salva, ou que faz a pessoa tomar posse da salvação, representa um ato da inteira personalidade que envolve não só o intelecto, mas também as emoções e a vontade. Fé no sentido de confiança implica também o elemento emocional. Por isso, a fé que salva ou que faz a pessoa tomar posse da salvação representa um ato da inteira personalidade que envolve não só o intelecto, mas também as emoções e a vontade. O significado da fé é determinado pela maneira como o original grego é empregado. Você sabe que a Bíblia foi escrita originalmente, claro, né, em hebraico, aramaico e grego. E no sentido, a fé no sentido, o significado da fé é determinado pela maneira como o original grego é empregado. Às vezes, fé significa não somente acreditar em um conjunto doutrinário, mas também crer em tudo quanto é verdade, como, por exemplo, nas seguintes expressões: anuncia agora a fé que antes destruía, falando de Paulo, né? Gálatas 2. Apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4, verso 1. A batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Judas, verso 8. Crer traz a ideia de repousar ou se apoiar sobre um firme fundamento. Esse é o sentido da palavra crer que se vê no Evangelho de João 3,16. A palavra fé significa também a confiança que faz a pessoa se unir ao objeto da sua fé. No original, a palavra fé significa também a confiança que leva a pessoa a se unir ao objeto da sua fé. Qual é o objeto da sua fé? Será que o Deus vivo é o objeto da sua fé? Se Jesus Cristo for o objeto da sua fé, você está com a sua salvação garantida, se a sua fé não for apenas uma fé intelectual, mas se houver também o consentimento da vontade.
a fé é atividade humana ou divina. O fato de que ao homem é ordenado crer implica capacidade de obrigação de crer. E tem pessoas que dizem que é dom de Deus a fé, que Deus te dá a fé. Então fica parecendo que alguém não tem fé porque Deus não deu. Então Deus seria culpado dessa pessoa ser condenada por não ter fé, porque quem te dá a fé é Deus. Se fulano não tem fé, porque Deus não deu. Então daria uma ideia de que Deus é o culpado da pessoa não ter fé e por isso não ser salvo. Mas não é por aí. Quando o fato de que ao homem é ordenado crer, a Bíblia manda o homem crer. Jesus falou para Tomé: seja crente e não incrédulo. E se é ordenado ao ser humano crer, implica capacidade e obrigação de crer. Todos os homens têm a capacidade de depositar sua confiança em alguém ou em alguma coisa. Por exemplo, uns depositam a fé em riqueza, outros no homem, outros em amigos, etc, etc, etc. Quando a confiança é depositada na palavra de Deus, e a confiança está em Deus e em Cristo, isso constitui fé que faz tomar posse da salvação, porque ela não é uma fé vazia, apenas intelectual, mas é também dinâmica e transformadora, ou pelo menos coloca as pessoas em uma posição que dá ao Espírito Santo a oportunidade de aplicar os elementos contidos na obra da expiação. Mas reconhecemos a graça do Espírito Santo que ajuda em cooperação com a palavra na produção desta fé. João 6, 44, Romanos 10, 17, Gálatas 5, 22, Hebreus 12, verso 2. Já estou terminando essa palavra sobre condições da salvação, porém, numa outra oportunidade, eu irei dar prosseguimento, irei falar, nós estamos aqui na letra B, ou seja, na letra A, estou falando sobre fé, condições da salvação, fé, não apenas intelectual, eu falei aqui das diferentes fé, né, que existe a fé intelectual e a fé salvífica, que vem do coração. E na letra B vamos ter sobre o arrependimento, que é outra condição da salvação, para a pessoa tomar posse da salvação. Porém, nós vamos finalizar em instantes, e numa próxima oportunidade eu desejo compartilhar com vocês, na letra B, sobre o arrependimento. É ato ou hábito mental da parte do penitente, é a fé, né? Ou seja, é ato ou hábito mental da parte do crente, pelo qual, sob a influência da graça de Deus, a pessoa põe sua confiança em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É uma firme confiança em que Cristo morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, que Ele me amou e se entregou na cruz por mim. Isto é fé, no original, né? Fé para a salvação é confiar nos méritos de Jesus Cristo, por cuja causa Deus está disposto a mostrar misericórdia,
é a fuga do pecador penitente para a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Fé para a salvação é confiar nos méritos de Jesus Cristo, não nos meus méritos. Por mais que eu pratique obras, que eu obedeça, isso não vai fazer eu merecer a salvação. Jesus disse em João 14, versos 21 a 24, que quem ama a Ele vai procurar obedecer, quem não ama não vai obedecer às suas ordens. Portanto, na graça, a obediência não é para fazer a pessoa merecer a salvação, não é para ela comprar a salvação com obras. A obediência é prova de amor a Jesus, e para viver uma vida santa, liberta da escravidão do pecado. Porque a pessoa diz, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Aí ela pensa que é livre, então ela vive praticando o que quiser, o que quer praticar, mas isso não é liberdade, isso é escravidão, porque a pessoa chega numa situação que ela quer sair daquela vida, ou ela pelo menos percebe que aquela vida, aquelas práticas que ela vive nela, está escravizando, está fazendo sofrer, está trazendo, aquelas práticas estão trazendo consequências ruins. Então, não é liberdade. Liberdade é você se submeter às ordens de Jesus Cristo e ser livre das práticas que traz destruição para a sua vida, que traz sofrimento para a sua vida, sofrimento para a sua família. Isso que é liberdade. Liberdade é isso. É você não fazer ou fazer, não porque há regras apenas, mas porque você sabe que se você se submeter às ordens de Jesus, você vai estar livre de muitos males. Portanto, fé para a salvação é confiar nos méritos, nos merecimentos de Cristo Jesus, por cuja causa Deus está disposto, ou seja, por causa dos méritos de Cristo, do merecimento de Cristo, porque Ele sendo justo, Ele morreu como injusto por nossa causa, Ele foi obediente, morreu como desobediente. Então, por causa dos merecimentos, dos méritos de Cristo, Deus está disposto a demonstrar misericórdia, né? É a fuga do pecador penitente para a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então, a fé para a salvação é a fuga, né? A pessoa confia nos méritos de Cristo. Eu sou salvo porque Jesus comprou para a minha salvação. E essa fé também é a fuga do penitente, né, do pecador arrependido, para os braços de Jesus, pela misericórdia de Deus. Portanto, se você aprendeu que a salvação é pela graça, que você pode ficar de braços cruzados, que não tem nada a fazer, você foi enganado. Salvação é pela graça, mas existem certas condições que nós devemos cumprir, e a fé é uma das condições. Fé não apenas intelectual, que acredita em certas verdades ou nas verdades concernentes a Cristo, mas também o consentimento da vontade. Aquela crença que a pessoa tem, ela dá o consentimento da sua vontade, traduzindo essas verdades e aceitando elas como princípios e diretrizes de vida. Se você tem essa fé, se você aprendeu assim,
você realmente creu para a salvação. Você creu para a salvação. Porque você não apenas fala que acredita, você deu o seu consentimento intelectual, mas você também dá o seu consentimento da vontade, aceitando as verdades do Evangelho como princípios que regem a sua vida. Essa é a fé que Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Marcos 16, verso 16. Portanto, esta é uma das coisas que o ser humano tem que fazer, pertence ao ser humano, fazer isso para tomar posse da graça da salvação. Numa próxima oportunidade falarei sobre mais uma coisa, mais uma das condições para a salvação, que é o arrependimento. Que Deus abençoe você. Eu sou o missionário geral da Trindade. Você está vendo que eu estou passando aqui esse conhecimento de uma forma simples. O importante é você entender a palavra de Deus. Estamos falando de salvação, porque não faz sentido Jesus morrer na cruz só para te dar o que você quer nessa vida. Porque há pessoas que nem acreditam em Jesus e conseguiram tudo, entre aspas, né, que elas desejam. Então, Paulo diz que esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Se não me falha a memória, é 1 aos Coríntios, capítulo 15. Você é uma pessoa que espera em Cristo só nessa vida? Você aprendeu a ir para a igreja apenas para conquistar bens, conquistar saúde? Tudo bem, Jesus tem isso para dar, e muito mais. Mas Jesus disse em Mateus 6, versos 25 ao 34, ele fala sobre as ansiedades humanas, e ele disse ali no verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus está implícito nessa expressão, se submeter às ordens de Deus, o que é impossível estar em paz com o rei sem se submeter às suas ordens. Portanto, essa expressão, ela tem muito sentido, ela não é apenas como muito pensa. Que Deus te abençoe. Não busque a Cristo apenas pelo que Ele pode fazer na sua vida terrena, mas busque a Deus em primeiro lugar, para que no dia que você partir dessa vida, você possa, como disse Jesus, aquele bandido que estava sendo crucificado ali ao lado dele, quando aquele bandido creu e arrependeu, e confessou a Jesus, Jesus garantiu para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Busque a Deus por esse objetivo. Se você está preparado no dia que você partir dessa vida, ou Jesus arrebatar a igreja, encontrar você com vida, você possa ser transformado, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 a seguir, e também ali, a Bíblia diz em Gálatas, capítulo, ou melhor dizendo, primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, versos 13 a 18, Paulo fala do arrebatamento da igreja. Então busque a Deus para você estar preparado
liberto, lavado e remido do sangue de Jesus, para encontrar com Cristo. E a Bíblia diz, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 6 a seguir: e se confessarmos a Deus os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sempre gosto de citar Provérbios 13, ou seja, 28, verso 13. Lá diz que a pessoa que não reconhece os seus pecados nunca vai prosperar, nunca vai ser feliz. Mas quem confessa e deixa, quem confessa a Deus os seus pecados e abandona, alcança misericórdia. Portanto, você quem sabe você desviou do Evangelho, por um motivo ou por outro, você afastou dos caminhos do Senhor, ou você que nunca levantou a mão aceitando Jesus, Jesus está aí, onde você está, seja no Brasil ou fora do Brasil, Ele está aí em espírito. Se você aceitar Jesus agora, se você reconciliar com Jesus agora, Ele está te vendo. Portanto, você que quer reconciliar agora com Jesus, Jesus pode voltar hoje, não sabemos, ou você pode partir dessa vida, e Deus te dê muitos anos de vida, né? Porém, a realidade é que não sabemos quando vamos partir. Então esteja preparado, aceite Jesus, reconcilia com Jesus, e Ele vai mudar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Se você deseja sim, feche seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e eu creio não somente com a fé intelectual, mas eu dou o consentimento da minha vontade, aceitando as verdades do cristianismo como regras e diretrizes que regem a minha vida. E eu prometo ser fiel a Ti. Perdoa meus pecados, dai-me forças para ser fiel. No nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, eu oro agora. Eu te peço que perdoe meus pecados, escreva meu nome no livro da vida, faça de mim um cristão. No nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração, no mundo espiritual, surtiu um efeito muito grande. Procure uma igreja evangélica onde realmente está pregando e ensinando a palavra de Deus. Existem muitas denominações aí, muitos pregadores que estão querendo só o dinheiro do povo. Fuja deles. É verdade que a obra de Deus precisa de dinheiro, mas esse não é o objetivo final, o principal da pregação do Evangelho. Se não tem a igreja evangélica da família de Jesus aí no seu país ou na sua cidade, você pode procurar qualquer uma outra igreja evangélica, desde que esteja dando prioridade ao Evangelho, ao ensinamento da palavra de Deus. Deus te abençoa. Quem falou com todos vocês foi o missionário Geraldo Trindade. Se você puder, nos faça uma visita. Nós estamos na Avenida Esperança, número 14, no bairro Esperança, na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Você é o nosso convidado especial para estar presente em um dos cultos que são realizados de quarta a domingo, a partir das 19 horas. Que Deus te abençoe.
no nome do Senhor Jesus, e aproveitando, eu quero pedir você a sua ajuda para a obra missionária. Se você deseja nos ajudar na obra de Deus, com as suas contribuições financeiras, seus dízimos, as suas ofertas, anote aí o número das contas, porque a obra de Deus precisa muito da sua ajuda. E se você nos ajudar, vai cumprir na sua vida o que Jesus disse em Lucas 6:38. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transportando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. A prova que Deus é o dono dessa obra é que a partir do momento que você contribuir com seus dízimos, suas ofertas, você vai ver uma mudança na sua vida financeira para melhor. Essa é a prova, é um sinal de que Deus está aceitando a sua oferta nessa obra. Anote aí, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015 20-6. Repetindo, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015 20-6. Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 000-19-261-4. Que Deus te abençoa. Nós temos projetos na obra de Deus e temos também famílias que precisam do nosso apoio em alimentos, em roupas. Se você nos ajudar, o Senhor Jesus vai te recompensar. Que Deus te abençoe. Quem falou com todos foi o missionário Geraldo Trindade.
coração. Sei que entendes o meu viver. Receba minha gratidão. Eu te adoro, Senhor, de todo o coração. Te entrego minha vida em consagração. Eu te adoro, Senhor, de todo o coração. Te entrego minha vida em consagração. Sopra, Senhor, teu Espírito, com meus lábios te declararei. Os teus lábios, Senhor, para sempre estarei exaltando. Meu amigo, meu, sopra, Senhor, teu Espírito, com teus lábios te declararei. Os teus lábios, Senhor, para sempre estarei exaltando. Meu amigo, meu bem. Receba minha gratidão. Eu te adoro, Senhor, de todo o coração. Entrego minha vida em consagração. Eu te adoro, sim, de todo o coração. Entrego minha vida em consagração. Meu amigo, meu, Senhor, teu Espírito, com teus lábios te declararei. Com teus lábios, Senhor, para sempre estarei exaltando. Meu amigo, meu, Senhor, teu Espírito, com teus lábios te declararei. Com teus lábios, Senhor, para sempre estarei exaltando. Meu amigo, meu, Senhor, teu Espírito.